Olá, queridos estudantes do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou aqui responsável pela unidade 1 do componente de filosofia e o professor Hélio, a unidade 2, certo? Então, queridos, já tivemos aí uma primeira aula trazendo aí alguns conceitos sobre a filosofia moderna, né? Um período aí histórico da Idade Média e Renascimento, e vamos dar, então, sequência nos estudos. Nessa aula, vamos falar assim, muito sobre o conceito de homem, certo? De homem, né? Vamos lá, então? Homem no contexto geral, tá? Tratando aí de mulheres também. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula, estudante, aula 2.1. Lembrando, queridos, que vocês estejam atentos a essa sequência didática das aulas, por isso é importante que vocês façam anotações aí no seu caderno, certo? Para não se perderem aí nos conteúdos, né? Para vocês conseguirem visualizar a sequência, né? Então, ó, antropologia filosófica, concepções de homem. Então, vamos falar do homem na antiguidade e do homem na Idade Média, esses dois períodos, tá? Ah, professora, mas nós saímos lá da filosofia moderna e já vamos falar da concepção de homem. Isso, nessa aula, aula 2, aula 3, nós vamos falar especificamente desse conceito de homem nesses três períodos, nesses nesses quatro períodos, na verdade. Período antigo, ou seja, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. São os quatro períodos, né? Vamos dar esse momento de reflexão a esse conceito, certo? Que são temas muito abordados nas provas do Enem. Então, são dois tópicos. Vamos falar, então, da antropologia filosófica. O que é isso, professora? É uma área da filosofia, certo? Que estuda o que é o homem. Mas por quê? Só uma área para estudar o que é o homem? Isso mesmo. Antropo, você já conhece, né, o conceito dessa palavra? Antropo, homem. E pologia, né? Antropologia, conhecimento do homem. E dentro da filosofia, então é uma área, né? Por quê? Porque só as ciências exatas, a psicologia e as ciências sociais não é suficiente para explicar o que é o homem. Por isso, nós precisamos, né, buscar isso na filosofia, os estudos na filosofia, né? Faz-se necessário, então, um conhecimento que unifique todos esses saberes sobre o homem para explicar, né, para nos dar a direção sobre o que é o homem. Então, por isso, buscamos o conceito na antropologia filosófica. E o conceito da palavra, né, trouxe de novo aqui. Antropologia deriva, então, da raiz grega. Antropos, homem, né, termo que designa o humano, tanto para homem e mulher, e da determinação logia, ciência, né? Logia, na verdade eu falei antropo, depois pologia, não. Antropo, conceito de homem, e logia, do conceito de estudo, né? Ou seja, ciência, ciência que estuda o homem, né? Certo? O homem biológico, psicológico, espiritual, ele é objeto de estudo, então, desse campo da filosofia, que é a antropologia filosófica. Muito bem, então, estudante, nós sabemos que os seres, né, seres humanos, ou o homem, ele é uma estrutura biológica, mas também psicológica, né, que vem da psique, junto com o espiritual. Então, nós vamos, no decorrer dessa aula, compreender mais um pouco sobre isso. O que é ser? O homem não é só essa estrutura física, nós não somos só essa estrutura biológica. Bio, vida, né, que é o estudo da vida, essa estrutura biológica, física, né, essa que nós conseguimos visualizar. Nós somos também a psique, que é tanto podemos dizer que é as nossas estruturas psicológicas e espiritual. Então, o homem biológico, psicológico e espiritual é explicado por esse campo de conhecimento
da antropologia filosófica. Que adere, então, a explicar o homem como pessoa humana, que possui uma estrutura universal, que é núcleo pessoal, metafísico e uma condição também, a priori, da existência. Então, o que nós podemos dizer aqui, estudante? Professora, eu estou sem entender. O homem possui uma estrutura universal, mas universal quer dizer que todos nós somos iguais? Quando vem essa palavra universal, né? A gente pensa isso, que o homem é universal, somos todos iguais? Você acredita que nem biologicamente somos iguais? Nós temos diferenças biológicas. Então, o homem, a antropologia filosófica busca explicar o homem dentro de todas essas estruturas, biológica, psicológica, espiritual, certo? Ou seja, nós, né, fazemos parte de um grupo de vida, né, podemos dizer, Homo sapiens, somos, né, fazemos parte desse grupo de espécies, na verdade, Homo sapiens, porém temos diferença na estrutura biológica, temos diferença na estrutura psicológica, que tudo isso, outros filósofos vai trazer sobre isso, somente os existencialistas, né, de Sartre, que nós vamos aprender nas próximas tópicos, acho que talvez na próxima aula, que nós somos também o meio em que nós vivemos, certo? Nós temos essa estrutura universal, essas capacidades, essas estruturas biológicas, capacidades cognitivas, psicológica, espiritual, é para todos nós temos isso. Porém, cada um de nós, cultura, cada sociedade, vai se desenvolver de formas diferentes, porque vai ser de acordo ao meio em que vive, certo? Então, eu vou falar mais sobre isso, certo? Eu coloquei essa imagem ali, vamos para a tela. Essa imagem aí, que parece, né, homem e mulher, né? Quando falamos homem, significa o quê? Homem e mulher. Essa estrutura aqui, o DNA. Né? Para começarmos, estudantes, nós somos diferentes pelos nossos DNA. Né? Cada estrutura familiar tem o seu DNA, suas características ali biológicas. Aí temos biologicamente gêneros diferentes. Né? Então, queridos, é nesse sentido. O homem não é estático, não podemos identificar o homem e mulher, né? Quando eu falo homem, todos, incluindo a todos os seres vivos, né? Homo sapiens, né? Não vou colocar os outros animais aqui, tá? Quando eu falar Homo sapiens, é só o homem, ser humano, certo? Então, existe um ponto de concordância que deve ser destacado. O homem é ser que decide o que é, e por isso deve poder ser responsável por suas decisões e capaz de encontrar um sentido para suas ações. Então, isso nós temos que concordar, eu acabei de falar. Nós temos estruturas universais, porém diferentes, olha como é complexo. Diferentes biologicamente, psicologicamente, espiritualmente, porém somos nós que decidimos, né, o que queremos ser. Ser, né? Então, isso cabe a cada um de nós. E isso varia muito de sociedade ou de cultura para cultura, certo? Estão conseguindo entender, meninos e meninas? Então, o que é a pessoa humana? Trouxe aqui um mapa mental bem simples. O que é a pessoa humana? É esse ser que tem vida, ele se identifica ontologicamente como eu, e também tem o quê? Vida espiritual, vida biológica, né? Vida biológica, o eu psíquica, e vida social, e a vida espiritual, razão. Então, cada categoria dessa, olha,
vamos encontrar aqui as características de cada categoria. A pessoa humana como vida biológica. Isso é o quê? Uma estrutura universal. Nós temos corpo, todos nós temos um corpo. Temos anatomia, que varia de pessoa para pessoa, cultura. Temos necessidades fisiológicas, né? Todos nós temos sede, fome, enfim, a estrutura biológica tem funcionamentos parecidos, universais, mas diferenciam. Do homem para a mulher, nós sabemos que tem diferenças, né? Não vamos entrar nessa discussão. Porque nem o homem não é mais forte. Na estrutura óssea, corpórea do homem, vai ter mulher mais forte do que um homem. Se esse homem tem o seu corpo mais pequeno, mais magro, uma mulher maior vai ter mais força que ele. Então, não podemos dizer que o homem é mais forte que a mulher de uma forma generalizada, que a mulher é mais frágil nesse sentido de força física. Não, tem mulheres fortes, assim como tem homens mais fracos. Enfim, então, essas discussões são longas, não vamos entrar nesse mérito, mas vamos observar aqui que a pessoa humana tem essa estrutura, que, né, os textos trazem que é universal ao mesmo tempo, mas que já vai diferenciar de particularidade para particularidade. O eu ontológico, e aqui nessa estrutura vida também tem o quê? A psíquica, alma, mente e psique, né? Então, todos nós temos essas estruturas aqui. Então, alma, todos nós temos alma, todos nós temos uma mente, onde estão as nossas capacidades cognitivas, razão, né, intelectual, e a psique, que é o conjunto de tudo isso. E o eu ontológico? Ontológico quer dizer onto, né, o estudo ali do homem, no contexto social, como sujeito, como objeto social, que nós somos o quê? O meio dessas estruturas aí, dessas categorias. Certo? Vida espiritual tem a ver com a nossa razão, né? Nossas vontades, liberdade, intuição. Eu sou meio ceguinha, viu? Estudante, às vezes eu vou ler o que não está nem escrito, certo? Você já me conhece, né? Já sabe que às vezes eu leio o que não está escrito. É um pouquinho da cegueira, certo? Então, essa é uma estrutura básica aí para explicar a pessoa humana. Vamos lá. Nossa, já 26 minutos já de aula. Seguindo aqui, estudante, o ser humano, então, é um combinado de biologia, psique e espírito. É claro, tem mais estruturas aí, né? Mas o texto diz que são esse combinado, né? Então, dentro da biologia, nós vamos ter várias categorias, da psique também um conjunto de categorias, que também envolve as questões espirituais. Acrescentando-se a dimensão social, não podemos esquecer do social, que é próprio da pessoa humana, tudo conduzido a partir do eu central. O princípio, então, unificador, que configura o ser humano como homem, se constitui, então, tudo isso constitui o quê? Como pessoa, é o espírito. É o espírito que nos constitui como pessoa. É claro, isso é ligado também a outras questões, no meio social, cultural, né, religioso. Então, esse espírito, né, que nos dá vida, fôlego de vida, é o espírito. Mas o que nós somos, que diferencia um do outro, é a nossa alma, o nosso ser, o que eu sou, o que eu penso, as minhas subjetividades, as minhas concepções sobre o mundo. Então, a antropologia filosófica entende que o homem é uma unidade indissolúvel, um ser formado pelas dimensões bio, psico, espiritual e social. Certo? Que tudo isso gera o quê? O eu. Então, vocês estão conseguindo entender que toda essa estrutura, né, que segundo a antropologia filosófica são dimensões,
ela que torna a pessoa humana, né, os seres humanos, esse eu, o que eu sou. Então, Homo sapiens, Homo sapiens. Isso quer dizer que o homem participa da mesma ordem dos primatas superiores, né? Alguns estudos, né, da área da biologia. No entanto, não pode ser considerado apenas um primata que caminha ereto. O homem é o que, então, nessa escala zoológica, ele é algo a mais, certo? Ele é importante, porque, e segundo a antropologia filosófica, que é um estudo racional, né? Racional, que está voltado para captar as dimensões fundamentais do homem, certo? Aqui está escrito homem, que a figura apagou aqui um pouquinho. Certo, estudante? Então, a antropologia filosófica, então, é uma área muito importante, que busca compreender, né, de forma racional, ou seja, com produções científicas, estudos científicos, né, que voltam, então, para entender o homem segundo essas dimensões, né, que nos tornam, então, homem. Bem, então, diante de tudo isso, os filósofos ficam buscando compreender, então, o que é a natureza do homem. O que é a natureza do homem? O homem tem uma natureza universal a todos os homens, porém, não é uma realidade estática, certo? A natureza do homem, que é o que nós somos, porém, ela não é estática, pois o homem concreto é um ser dinâmico que foge à sua personalidade na existência. Olha aí que complexo. Então, queridos, deixa eu ver o número dos slides, a metade dos slides ali, eu não posso perder ali a sequência dos slides. Então, queridos, o que é a natureza humana? Ela é estática? É única para todos os homens? Não. Então, vocês precisam compreender, certo? Dentro dessa busca pelo que é o homem. Ainda temos muitas dúvidas sobre o que é o homem, o que é a pessoa humana, porque é muito complexo, porque o que está aqui dentro da nossa psique é muito individual de cada um, certo? É muito ligado à vida, ao modo de vida daquela pessoa, à condição de vida daquela pessoa. Então, o que vai dizer o que ela é o que, onde ela está situada, em que meio ela está situada, a sua história de vida e também o contexto real da pessoa. Certo? Então, a natureza do homem, ela é universal, todos possuem uma natureza humana, porém ela não é única para todos, não é igual, certo? Vamos para a tela, vamos dar continuidade. Vou trazer um pouco mais para vocês sobre concepção de homem na antiguidade. Então, fizemos ali uma abordagem conceitual sobre o que é o homem, né, dentro dos estudos da antropologia filosófica. Porém, respondeu tudo? A antropologia filosófica vai trazer as concepções, né, as concepções de homem, em vários períodos. Vamos ver na antiguidade, lá no período antigo, 400, né, 300, né, 347 a.C., a 427, por exemplo, aqui trazendo as ideias de Platão, Aristóteles. Vamos ver o que eles já traziam como conceito de homem. Platão, ele parte de uma orientação pitagórica, né, de Pitágoras, que afirma que a alma espiritual, alma e espírito, né, são duas coisas, ao mesmo tempo uma coisa só. São duas palavras diferentes, mas duas coisas, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Simboliza a parte essencial do homem e o resto é o corpo.
Então, olha que eles já dividem aí. Alma e espírito é diferente, é separado do corpo, porque o corpo é o quê? Físico. O corpo é físico. É isso que nós vemos. E a alma e o espírito é mais transcendental, né? É metafísico, está além da física. Metafísica, física, está além da física. A gente consegue ver, né? Talvez sentir. E Aristóteles, vamos ver. Aristóteles. O homem está incluído no conjunto da natureza, porém é confrontado com o mundo. Passa a ser ele o mundo. Ser humano, então, é um ser unitário em substância e essência. A alma informa o corpo. Aristóteles também acreditava que o homem era esse ser dividido entre alma e corpo. Não diria a palavra dividida, mas que tem uma estrutura entre alma e corpo, certo? Portanto, não podem existir separadamente. Então, tanto Platão e Aristóteles têm essas visões, né? Corpo e alma. Sócrates, para ele, a consciência reflexiva do homem, né? O homem é o que nós temos como consciência, desde como conotações do mandamento conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, né, que criou aí essa frase maravilhosa, conhece-te a ti mesmo. Então, para ele, o homem é o quê? A consciência de si. Né? A consciência de si. Aqui só uma obra que traz aí um pouquinho. Né? É uma obra de arte renascentista que traz um pouquinho aí de Sócrates, né? Quando bebeu cicuta, né? Bebeu veneno após, então, a condenação à morte. Porque ele pensava, né? Ele criticava ali na sua era, né? No seu período ali social na Grécia. Então, ele foi caçado pelas suas ideias. Isso aqui é muito forte, gente. Conhece-te a ti mesmo. Tem pessoas que não conhecem a si. Então, uma frase muito importante na filosofia, né? Segundo as ideias de Sócrates. Né? Então, hoje nós precisamos nos conhecer, nos identificar onde estamos, quem somos, onde estou e para onde eu quero ir. Isso é muito importante, certo? Então, a filosofia, muitas vezes, os próprios estudantes, né, às vezes, têm dificuldade de compreender a filosofia, porém, tem os críticos que dizem, para que serve a filosofia? Serve para pensar, já é alguma coisa da nossa vida, pensar, né? Principalmente pensar sobre nós. Então, conhece-te a ti. Quem é você? Já parou para pensar? Então, a gente precisa nos olhar de fora para dentro, certo? É preciso ter um eu aqui olhando as minhas ações, as minhas posturas, as minhas concepções, aquilo que eu falo, as minhas ações. Importante se ver de fora. Daí a gente vai ver que às vezes a gente faz muita besteira, né? Então, a partir do momento que eu começo a ter esse eu consciente, eu vou começar a ter um autocontrole também sobre a minha pessoa, certo? Voltando, vamos seguir então. Vamos ver aqui, próximo slide aqui, faltou a figura aqui. Ah, tá. Não é a figura, não, é texto mesmo. Então, queridos, seguindo, vamos ver a ideia de Heráclito e Parmênides sobre a concepção de homem. Esses pensadores gregos, né, na era clássica, especialmente os denominados pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, centralizavam, então, o estudo da natureza, certo? Lá eles visavam estudar o quê? Os fenômenos da natureza, tudo que eles observavam na natureza. Heráclito buscava, então, capacidade própria para perceber o sentido e como as coisas possuíam, né? Como as coisas possuam, na verdade. Parmênides viu a capacidade que o homem tem para racionar, né?
sobre as aparências e compreender a realidade. Então, esses dois filósofos, né, esses dois pensadores aí pré-socráticos, bem antes de Sócrates, eles já buscavam ter ali uma ideia de que o homem era o quê? Capacitado, né, tinha condições racionais de pensar, de compreender a realidade. Esses filósofos, então, colocaram o homem, que é parte integrante da física, em um degrau ou patamar superior ao resto da natureza. Se eles observavam, centravam suas ideias na natureza, logo eles compreendem que o homem, ou eles mesmos, né, nessa capacidade racional e superior às outras coisas da natureza, que dominavam, né? Ou seja, o homem domina a natureza pela racionalidade. Então, eles identificavam aí o homem como ser racional. Pronto, ali nós vimos alguns, né, filósofos que trouxeram um conceito de homem, lá no período antigo. Né, o homem como estrutura física, né, corpo e alma, e o homem também como razão. E a concepção de homem na Idade Média, de homem, como era? Marcadamente cristão, né, um período cristão, com ideais voltados, então, para Deus como centro. A filosofia desse momento da história determinava, então, por dois períodos. Era determinado por dois períodos. Patrística e escolástica. Nós até falamos isso lá na aula 1. A escolástica. Qual era, né, os ideais aí desses pensadores, como Boaventura, Santo Tomás, entendia, né, que se estende até o século XV. Né, eram pensadores, então, com essas posturas da visão filosófica cristã. E a patrísticas, né, dos santos padres, que tem lugar nos primeiros 5 séculos de nossa era. Então, qual é a concepção deles de homem nesse período? O homem é a imagem de Deus, e nele está a chave para conhecer Deus. Porque este possui o quê? Amor, força, possível, né? Então, esses filósofos, tanto patrísticos, como no período das escolas, podemos dizer, escolásticas, ou seja, grupos de pensadores da escolásticas e grupos de pensadores patrísticas, né? Aí estão os dois períodos. Assim como Santo Agostinho, tinham essa ideia de que o homem é a imagem de Deus. Pronto, essa é a concepção de homem na Idade Média. O homem é a imagem de Deus. Centrava, então, nos estudos bíblicos, né? A Bíblia era a referência dos estudos cristãos, que tinha o Deus como centro. Para ele, o essencial no homem é o intelecto ou alma racional, para São Tomás de Aquino. Mas o ponto fundamental da antropologia cristã está centrado nas ideias de que o homem é uma criatura criada por quem? Por Deus. Logo, é filho de Deus, criatura de Deus, logo, Deus gosta daquilo que ele criou. Né? O homem está deixando uma concepção grega que analisava dentro da natureza para ser participação da natureza, né? Participação da participação, ou seja, participação da natureza. O homem deixa de ser algo para ser alguém, e assim passa a ter uma identidade, ou seja, ter um ego. Deus não quer o homem como mais um ser da criação, mas como uma criatura dona de si e de seus atos. Então, estudante, que nós estamos vendo já rompimento com esse pensamento, né, na Idade Média, né, de que o homem era a imagem de Deus, logo o homem servia a Deus. Aí, porém, também o homem passa a ser, então, parte, né,
é criatura de Deus, porém é dona de si, também dona dos seus atos, certo? Então, aqui nós observamos aí toda uma visão cristã. Então, nós fizemos aí, rapidamente, é claro, né? A concepção de homem nesses dois períodos, período antigo e período medieval. Nas próximas aulas eu vou estar revisando, fazendo mais reflexões sobre esses dois períodos, talvez podem ter ficado meio confusos ali. Certo, queridos? Mas agora nós vamos, ainda continuando esta aula, fazer o quê? Um momento aí decolando para o futuro. Vamos aproveitar e fazer um estudo aí de uma questão para o Enem. Estudantes, vocês, né, estão aí concluindo, vão concluir, é claro, vai ter o ano todo para estudar, vão concluir o ensino médio. Então, é super importante que vocês participem da avaliação do Enem, né, Exame Nacional do Ensino Médio, para que vocês possam concorrer ou, né, conseguir aí uma bolsa de estudo, tá, para um curso superior, curso técnico, universidade de cursos. Então, um projeto de vida você já vem pensando aí, já na área que vocês têm interesse. Para isso, precisa fazer o Enem, certo? Então, vamos para analisar uma questão aí. Já com esse pensamento de decolar para o futuro. Não vamos parar só no ensino médio, concluir o ensino médio, para fazer o quê? Continuar estudando, porque a gente estuda para a vida inteira, né? Vocês sabem disso. Mas antes, estudantes, sobrar um tempinho aí, vocês podem fazer uma reflexão aí em grupo ou individual, certo? Eu deixei uma pergunta aqui, ó. Faça reflexões sobre o que você entendeu sobre o conceito de homem até a atualidade. Você consegue fazer? Entender nesses dois períodos aí, o conceito de homem? Homem no período antigo, homem no período medieval. Qual foi os conceitos? E na atualidade, qual o conceito de homem? Nós vamos ainda chegar nessa aula, mas já vai fazendo essas reflexões. Lá no texto bíblico, Gênesis, né? Gênesis é a origem do homem. Olha aqui, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, uma frase muito forte, né? Façamos o homem à nossa imagem. Olha que o quanto que o homem é importante, né? Deus fez o homem à sua imagem. Isso quer dizer que o homem é ligado a Deus, né? Então, queridos, vamos para a análise aqui dessa questão. Deixa eu ver o meu tempo, tenho 6 minutos. Análise dessa questão do Enem, com base aí nessas questões em relação à humanidade, né? Vamos ler aqui. A humanidade, repete mesmo, viu? A humanidade do homem, ainda é um conceito completamente novo e complexo, que eu disse para vocês, né? O filósofo que não cochila em pé. A velha questão do próprio homem continua por ser inteiramente reelaborada, não apenas em relação às ciências do vivo, não apenas em relação ao que se nomeia com essa palavra geral, homogênea e confusa, o animal, mas em relação a todos os traços que a metafísica reservou ao homem e que nenhum deles resiste à análise. Olha que confuso esse texto de Derrida, né? Derrida é um filósofo, tá? Olha, no trecho, vamos ver aqui a pergunta. No trecho, caracteriza-se o seguinte tema fundamental do pensamento filosófico contemporâneo. Ah, professora, mas nós ainda não temos esse pensamento filosófico contemporâneo, não estudamos, mas vamos adiantar para vocês aí já irem pensando. A concepção de homem contemporâneo, segundo a filosofia. Nós observamos que é complexo, não é o conceito de homem, conforme cada período tem diferenças, né? Mas, porém, todas têm a ver com o que nós temos hoje como conceito do homem contemporâneo, né? Da filosofia contemporânea. Então, queridos,
a pergunta, né, o trecho desse texto, que é confuso, que não nos dá aí uma definição, né, sobre o que é o homem, o que é a humanidade. Então, fundamental, né, esse pensamento aí filosófico contemporâneo está relacionado à crise do sujeito. Inclusive, eu coloquei essa questão, deixa eu já colocar aqui as nossas referências, para eu já ir concluindo também. Tá, aí as referências, certo? Botando aqui, estudante, para a tela. Inclusive, eu coloquei essa questão porque eu ia fazer essa pergunta para vocês. Há uma crise, até a atualidade, identificamos crise, uma complexidade para definir o que é o homem. Isso mesmo, o homem contemporâneo. O que é esse homem contemporâneo? Quem somos nós na contemporaneidade? Então, são muitas definições, são muitas diversidade, certo? Nós temos uma diversidade de gêneros, uma diversidade de cultura, a tecnologia, né, com o avanço das tecnologias digitais, as coisas mudam muito rápido. A moda, os costumes, as normas, vai mudando muito rápido. Os conceitos também, então é importante você estar atento que há crise, sim, nesse conceito do que é o homem e da própria sociedade, certo? Então, diante de cada período, desses 2 períodos que nós conversamos, a concepção de homem lá no período grego, claro que eu trouxe só dentro da filosofia, né, queridos? Tem conceitos de homens de outras sociedades. Os egípcios, né, as civilizações egípcias, sumérios, tinham outros conceitos sobre o homem. Né? Os gregos tinham esses conceitos que eu trouxe para vocês. Mas havia vários conceitos, registros de vários conceitos da visão de homem, de cada sociedade, de cada civilização, né? De cada grupo social. Certo? Então, foi esses os temas que nós abordamos nessa aula e vamos continuar falando. Tá? Daqui a pouco vem a revisão e vamos falar mais um pouco aí sobre a concepção de homem nesses 2 períodos. Até daqui a pouco.